O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outro dos dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Só para dizer, aqui à esquerda, naquele confessionário, o Padre Toninho está atendendo as confissões. E retomando aqui para a homilia, nós celebramos o terceiro domingo do tempo comum. E a palavra de Deus hoje é uma exortação a cada um de nós, até porque hoje também a igreja celebra o domingo da palavra de Deus. Só que a nossa geração, o nosso povo, é um povo que perdeu a sensibilidade e o hábito com as escrituras. Sabe que os primeiros padres da igreja, eles liam as escrituras através de 4 sentidos. O sentido literal, ou seja, o que o texto diz. O sentido alegórico, o que o texto faz com que eu creia. O sentido chamado tropológico ou moral, o que eu faço com aquilo que eu creio. E o sentido anagógico, que era você colher mesmo o sentido espiritual do que se está dizendo. Por quê? Quem quer viver uma vida de sentido, mas não se debruça na fonte de sentido, nunca vai chegar. E é importante nós entendermos que aquilo que Deus revelou na história não é mais uma mensagem dentre tantas outras. É o sentido primeiro e último da realidade. É critério de realização de vida. E se nós queremos viver essa vida realizada, é preciso que esse itinerário esteja em nosso coração e em nossa vida. É claro que, por exemplo, o povo do Antigo Testamento não teve a graça dessa revelação plena que nós temos. Tanto que, gente, a primeira leitura vai dizer que lá a terra de Zabulon, Neftali, Galileia dos pagãos, que é um povo que foi envergonhado e um dia viveria a glória. Acontece quando Jesus se manifesta na história. Demorou apenas 600 anos, coisa pouca, mas aconteceu a revelação plena. Só que o contexto que nós vivemos é da plenitude dos tempos, de todos os meios possíveis e imaginários de salvação nós temos. Gente, para pensar que tem região do Brasil que eles participam de missa uma vez ao ano. Só aqui, de domingo, você pode participar 9 vezes. Tem as outras paróquias que tem nos seus horários. Então nós somos um povo que temos a graça. Só que isso nos deixou mal acostumados. E a gente não deixa essa palavra de fato descer no nosso coração. E é interessante um aspecto. Todas as vezes que você vier à Santa Missa, a liturgia da palavra, as leituras, elas não têm a finalidade de narrar apenas fatos históricos ou eventos que compõem a vida de Jesus. Ela atualiza o diálogo entre Deus e o seu povo.
há uma palavra de Deus para mim, há uma palavra de Deus para você aqui hoje. E é preciso tomarmos cuidado, porque muitas vezes essa palavra, ela até nos visita, mas ela não é devidamente acolhida, ela não é devidamente abraçada. E é preciso que nos abramos à graça do Espírito, para que encontramos os meios de aplicação dessa mesma palavra em nosso coração. Por exemplo, hoje, você vê que Jesus, ele vai para Cafarnaum, a região que foi profetizada em Isaías, e ele começa a fazer duas coisas. Ele pede conversão, que vem do grego metanoia, que é mudança de mentalidade, e fala que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus, ele não é nenhuma configuração política ou social, não é um aglomerado de princípios filosóficos. O reino de Deus é uma pessoa. É por isso que Orígenes, um dos primeiros padres da igreja, lá nos primórdios, vai dizer que, uma expressão em grego, Cristo é autobasileia, ou seja, ele é o reino. Ele é propriamente o reino. E, portanto, a conversão é uma mudança de mentalidade que faz com que eu adentre no reino de Jesus. E o reino de Jesus tem um jeito certo de ser seguido, tem um jeito certo de fazer as coisas, tem um jeito certo de organizar a nossa vida. Essa que é a grande questão, gente. É por isso que, nessa liturgia de hoje, eu preciso olhar para dentro de mim e me perguntar de fato, o que é que já tem de Jesus em minha vida? Porque, por exemplo, todo mundo que está aqui é católico, sim ou não? Às vezes tem alguma visita, né? Seja bem-vindo se você não for. Sabe que tinha um senhor que ele vinha aqui na missa? Não vi mais. Ele só ficava para ver a homilia, aí depois ele ia embora. Pelo menos não vinha, na verdade. Todo mundo aqui acredita em Deus, sim ou não? Lembra que eu dizia para vocês o quanto isso nos compromete? A afirmação de Deus, ela muda todo o turno da história, o curso da história. É por isso que quando Jesus, ele passa anunciando o reino, pedindo conversão, ele está dizendo para cada um de nós, olha, o caminho de verdadeira realização, de santidade, de vida plena, é esse aqui. Não está dizendo que ele é um dentre tantos outros. E é aí que mora um erro nosso. A gente acha que de repente você vir na igreja é você abraçar um conjunto de práticas, você vai começar a rezar mais apenas, você vai frequentar mais, e o religioso fosse alguém que simplesmente tem um pouco mais de sensibilidade. Não é isso, gente. Não estou dizendo que as práticas não são importantes, claro que são, mas é muito mais que isso. Eu entrar no itinerário no qual eu vou convivendo com Deus diariamente. E adentrar no reino de Deus, muitas vezes vai fazer com que você faça o que você não quer, porque os nossos instintos são outros, gente. Mas antes de entrar nesse mérito, tem um outro problema que nós precisamos resolver. Desculpa o que eu vou dizer, e eu me incluo no meio também, mas nós somos uma geração muito medíocre, gente. É forte essa palavra, né? Mas medíocre vem de meio. Sabe aquele aluno que na escola fala, não, passa com 5 e passa com 10? Medíocre. Você vai pro meio. E quando eu falo que é medíocre, por favor, não assusta com o exemplo que eu vou dar. Por exemplo, nós não somos tão ruins quanto um Hitler, por exemplo. Graças a Deus. Mas também não somos tão bons quanto uma Santa Teresa de Calcutá, como São Pio de Petreutina. Então a gente fica no meio. E sabe qual que é o problema? Antes de vir para a igreja, quando não caminhávamos e se tínhamos uma vida distante, a gente focava nas coisas, fazia de tudo e mais um pouco, e ia para cima, e acordava de madrugada, e passava a noite em claro. Aí quando nós vamos para Deus, a gente quer entregar qualquer coisa. E é por isso que muitas vezes não experimentamos essa vida de Deus em nós. E repito, não estou falando apenas de prática, mas uma procura constante, na qual eu vou entendendo que eu tenho que viver uma transformação de vida, na qual eu vou entendendo que o desafio, o estado de vida que eu assumi, seja você casado, solteiro, seja você que caminha para a vida religiosa, vai trazer desafio, gente, vai trazer questão, vai trazer momentos de insegurança. A grande questão é o seguinte: como é que eu tenho respondido a isso? Porque tem dois seres preocupados com a nossa missão. Tem o inimigo de Deus, que é o demônio, que ele te tenta. Deus, ele te prova, é diferente.
Deus, quando Ele prova, Ele quer levar você a um nível maior de intimidade. O demônio, quando te tenta, ele quer fazer com que você retroceda. Só que se nós vamos caminhando e vamos passando as provas, nós vamos vivendo uma vida nova em Deus. Vamos vivendo algo novo, Deus mesmo vivendo em nós. Só que não dá para ser do jeito que eu acho que tem que ser. Eu escuto muito isso. A pessoa fala: padre, eu até vou na igreja, mas tem umas coisas que eu não concordo não. Eu tenho uma história engraçada, quando eu era adolescente. Alguém aqui já ouviu falar da Glória Polo? Levanta a mão quem já ouviu. Quem não ouviu, depois, se você quiser, procura. A Glória Polo, ela teve uma experiência extraordinária de... quase morreu e teve um contato com o desfecho da alma. Ela caiu um raio nela e ela usava o DIU, que é o método abortivo, e o DIU queimou toda a região dos ovários dela. E ela faz um itinerário, vê o que é o inferno, enfim, depois, sei lá, você vê tudo, né? Um dia, estava naquela roda de conversa com os irmãos, né? E eu não tinha terminado de ler ainda, né? Aí alguém falou: você viu que no final do livro diz que quem leu e não se converteu, Deus vai cobrar 100 vezes mais? Eu parei na mesma hora, não li mais. Aonde eu estava, parei. Mas depois eu a conheci pessoalmente, eu li tudo, né? Mas naquela ocasião, por quê? Naquele momento, com 13, 14 anos, sem entendimento, eu achava que eu ia perder alguma coisa. Eu estava pegado, moleque de 13, 14 anos. Muitas vezes a gente vive a mesma coisa. A gente acha que vir para Deus você vai perder algo, você vai perder alegria, você vai perder felicidade. Não, está tudo errado. A vida nele que traz verdadeira realização. A vida nele é que traz verdadeira felicidade. Gente, sabe por quê? Se não for isso, tem alguma coisa errada. Como é que Deus pode ser pior do que aquilo que está no mundo, gente? O problema é que a gente fica apegado às alegrias instantâneas, rápidas, esse tipo de experiência, e não tem um cultivo de vida mesmo, e não procura a palavra para confrontar a vida mesmo. Porque olha, a geração nossa é uma geração que parece que foi treinada para não resolver problema. Pode perceber, o casamento está dando errado o que você quer, você pensa que tem que ir para outro casamento. Está dando errado no serviço, não é você resolver, você tem que sair embora. Está com um problema aqui, você vai pensando na lógica de destruição, não na lógica de começar a resolver as coisas. E tem coisas que nós assumimos em nossas vidas, gente, que você vai ter que assumir até o final aí, gente. Levanta a mão que é casado aqui, em nome de Jesus. Isso, pode baixar. É com essa mesmo até o final, amém? O padre, é essa mesmo, é isso aí, gente, se vira. Só tem uma ocasião que é permitida a separação, chama morte. Então se você não quiser ir logo, fica com essa aí mesmo, que Deus te abençoou. Resolve entre vocês aí mesmo e vai pra cima. E tem que ser um momento de felicidade e alegria, gente. Mas você percebeu como a gente está confuso? A gente ama Deus, procura Deus, mas você não perde tempo lendo a palavra, gente. Você não perde tempo, de repente você... não só a palavra, mas uma boa pregação, liturgia, sabe? Como é que você vai descobrir sentido de vida se você não entendeu o projeto de Deus a respeito do ser humano, por exemplo? Pode ser que o projeto de Deus a nosso respeito, de maneira específica, ele demora um pouco mais para a gente entender. Mas o projeto de Deus para todos nós, a gente tem que entender, gente. Está nas escrituras, está na tradição da igreja, está no magistério que interpreta a palavra. Mas tem que ter procura nossa, tem que ter um mínimo de interesse. E às vezes a gente procura ler tanta coisa e não vai ler o que tem que ser lido. Porque, gente, se a gente fala de conversão, metanoia, mudança de mentalidade, ela só vem com palavra. Você tem que começar a ocupar a sua cabeça de coisa diferente, começar a ler coisa diferente. Porque aquilo que os padres da igreja chamavam de forma mente, ou seja, a forma da sua mente, ela só é formada a partir de um percurso itinerário de conteúdo. E se nós não procurarmos, nós não investirmos, a gente não vai entender o que Deus espera de nós. E vai vivendo essa vida que você vai empurrando com a barriga, de qualquer maneira, de qualquer jeito, procurando sentido em várias coisas, sendo que é só nele, que é a fonte de todo o sentido, que existe a verdadeira realização. E é o que está acontecendo, por exemplo, na segunda leitura. O povo de Corinto está brigando lá. Um está falando que é de Paulo, outro que é de Apolo, outro que é de Cefas, outro que é de Cristo. E Paulo fala: que brincadeira é essa? Será que Cristo está dividido? Ele é um só.
Quando a gente começa a eleger esse tipo de coisa que excede a palavra, é aí que a coisa vai degringolando em nossa vida e nossa história. Por isso hoje, com muita verdade, não tenha medo de olhar para Jesus e perceber o que na sua vida está faltando de mudança e transformação. Gente, guarda uma coisa: o reino de Deus é o que dá a verdadeira alegria, mas é difícil às vezes, viu? Porque quem quer entrar no reino de Deus tem que aprender a perdoar, gente. E é fácil perdoar, sim ou não? Claro que não. Mas se você quer viver no reino, tem que ter perdão. Se você quer viver no reino, tem que entender que esse reino tem um Senhor, que é Jesus Cristo. E que se eu amo, eu faço as coisas não porque os outros gostam ou não, mas porque o meu Senhor aprova. É aí que entra um outro itinerário de vivência com Deus. A gente quer receber de Deus graças, mas não temos aliança com Ele, não temos comprometimento, não temos vida com Deus. E cada um de nós sabe aonde nos aperta mais para viver esse reinado. Talvez para alguns é a parte da afetividade e sexualidade, talvez a sua luta seja essa. Para alguns talvez seja a questão financeira, gente. Talvez para alguns a vivência em Deus seja os relacionamentos, seja o seu temperamento, que é muito difícil muitas vezes. Agora, independente da dificuldade, essa palavra tem que te levar a uma transformação de vida concreta, porque Deus está vivo, gente. Ele está vivo. E Ele quer se mostrar vivo em nossas vidas através da entrega diária e cotidiana que nós entregamos. Eu sei que muitas vezes você que veio aqui hoje, talvez você até caminha, mas você carrega um sentido de frustração, porque alguma coisa não deu certo. Talvez o seu matrimônio não está como você sonhou. Talvez você não teve os filhos que você queria ter. Talvez a enfermidade visitou a sua casa, a morte visitou a sua família, alguma tragédia aconteceu. E aí você vai cultivando uma ideia de um Deus ruim, que abençoa um e amaldiçoa outro, como se Deus fizesse isso, gente. Eu sei que quando a gente está sofrendo, você começa a eleger culpado, mas sem querer, não é porque você é uma pessoa ruim, não. Você está procurando um sentido, um porquê para o que está acontecendo. E aí a gente vai conservando revolta na nossa vida. Aí entra uma preguiça espiritual, você começa a falar: por que eu vou rezar? Se fulano não reza e vive muito melhor que eu, se fulano é corrupto e está ali assim. E assim nós vamos nos distanciando de Deus com essas desculpas, mas quando eu falo com Ele mesmo, que Ele é meu Senhor, e eu tenho um comprometimento com Ele, tudo muda, gente. Porque Ele é Senhor quando tudo está bom, mas é Senhor quando tudo está ruim. A diferença é que se você vive debaixo do senhorio, no momento certo, Ele vai te levantar. Lembra da história de José? José, os irmãos dele venderam ele, gente. Você imagina isso? Quem tem irmão aqui? Levanta a mão. Eu já passei vontade de vender, meu irmão, viu? Passei já. É que eu não sabia se tinha essa possibilidade aí. Mas passou, né? O importante é isso. Não vendia. Eu fazer um dinheiro, né? Foi vendido, gente. Ele vai para o Egito, ele é escravo. Mas José, Deus sempre colocava a mão sobre a vida dele, ele ia prosperando. E José, ele sai de escravo a preso a governador do Egito. Mas a diferença é que José manteve um coração fiel a Deus em todas as circunstâncias. José foi fiel como escravo e foi fiel como governador. Ele teve lealdade, teve fidelidade. Porque se você vive o senhorio de Jesus, se você vive a fidelidade que Ele espera de você, no tempo certo Ele te levanta, no tempo certo Ele te honra, no tempo certo Ele te coloca no lugar onde tem que ser colocado. E sabe que é o problema que nós temos? A gente não sabe esperar, gente. A gente quer tudo de uma hora para outra. Deus está forjando o homem e a mulher que Ele espera que você seja, para que você tenha condição de acolher aquilo que é dele na sua vida. Sabe uma coisa que eu percebi na minha vida pessoal? Muitas vezes eu pedi coisas para Deus que eu não recebi quando eu queria, nem como eu queria. Mas no percurso, eu fui entendendo o porquê não recebi e o porquê só recebi depois. Deus prepara o seu coração para que você viva o melhor. Agora, para viver o melhor de Deus, nós temos que tomar uma decisão. Não dá para eu ficar com um pé aqui e o outro ali. Não dá para eu ser um católico que observa algumas coisas e outras não. Eu concordo com uma... Não, o discipulado ele tem critério. Ou eu sou discípulo de Jesus ou eu não sou. E não pense você que Deus vai ficar te condenando, vai vir praga sobre a sua vida. Não é isso que vai acontecer. Mas
só de você se apartar da verdadeira realização, a verdadeira felicidade acaba não visitando o seu coração, não visitando a sua vida. Então não sei como você vê aqui hoje, não sei qual que é o seu desafio, não sei qual que é de repente a revolta que você passa hoje. Pode ser que você esteja assim, pode ser que você esteja culpando Deus de um monte de coisa. Mas já fez a experiência de falar com Ele de verdade? Fala: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Será que fui eu? Me dá uma luz para eu saber onde foi. Me dá a graça de perceber aonde que o Senhor me dá a luz para saber onde eu errei. Porque, gente, para viver a verdadeira liberdade que Deus espera da gente, nós temos que sair tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que nos prende. Dá uma chance para Deus de verdade. E como eu disse aquela hora no começo, cada um sabe aonde te aperta mais seguir a Ele. Mas quando a gente vai aprendendo a perder para ganhar, vai entendendo que às vezes compensa você escutar um pouco mais, liberar perdão, não se incomodar com o que as pessoas falam de você, começar a rezar mais, começar a retribuir o mal com o bem, vai mudando a vida. Quando você perde o hábito, por exemplo, de falar das pessoas, você corta isso na sua vida, como que você vai tendo liberdade interior depois? A vida vai sendo transformada. Mas tenha cuidado com a graça que passa e você não percebe. Santo Agostinho dizia isso: eu tenho medo do Deus que passa, não que Deus vai passar e vai embora, mas da visita de Deus que a gente não entende. Ele tem nos visitado. E talvez a visita de Deus para você hoje, ela vai te trazer consciência de que você precisa voltar para o caminho. Talvez vai ser doloroso, mas no percurso nós vamos entendendo por que Deus faz as coisas, como Ele conduz a história, e Ele é sempre soberano. Por isso, feche os seus olhos, baixe sua cabeça, peça ao Senhor essa graça hoje, a graça de ver essa transformação, essa mudança de vida. Entrega mesmo para Deus seu coração, a sua história. Peça para Ele exatamente essa graça de viver uma vida nova. Talvez você já está cansado, cansada de tanta proposta de sentido que foi apresentado para você. Talvez você olhe com tristeza para tudo que você fez até hoje. Só deixa Jesus entrar, que Ele vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. Amém?